Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, Bruhim Abaim, a mais um shiur, a mais um estudo. Shiur é aula, né? E hoje nós vamos falar no grupo familiar a respeito de um assunto que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu achei muito relevante. E o assunto que nós vamos falar hoje é um assunto que, para muita gente, faz muito sentido. Por exemplo, você já ouviu falar de que Deus tem um propósito na sua vida? Não já ouviu falar? Ouviu, né? Normalmente os pastores falam isso. Você vai em uma igreja, você vai no pastor, ele fala para você: Deus tem um propósito na sua vida. E realmente tem. Não estou falando que não tem, não. Tem sim. A pergunta que eu quero fazer hoje para vocês é: que propósito pode ser? Se você perguntar para o pastor, qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Você acha que o pastor vai responder? Você acha que ele tem condições de responder primeiro? Você acha que a palavra é suficiente para ele, o conhecimento da palavra é suficiente para ele te dizer que vai ser esse, definir o propósito? Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então, preste atenção, porque você já fez essa pergunta provavelmente a você mesmo, no mínimo, né? Qual o propósito que Deus tem na minha vida? O que será que eu tenho que fazer para agradar a Deus? O que Ele quer que eu faça? Será que Ele me deu um propósito melhor do que o do meu vizinho? E o que é melhor para você? É ser melhor do que o teu vizinho? Ou ser melhor do que o Rockefeller? Ou, sei lá, né? Dependendo de cada um vai pensar de uma forma, né? Mas eu só para colocar algumas dúvidas na tua cabeça, você começar a pensar. Então, o assunto é propósito de Deus em nossas vidas. Então, como primeiro versículo eu trouxe para vocês, que está em Provérbios, que diz o seguinte: muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor é que vai permanecer. Daqui eu posso tirar o quê? Nós temos muitos propósitos. Você quer comprar um carro, você quer viajar, você quer fazer, quer casar. Cada um de nós tem um propósito, né? Propósito da vida. E tem muitos propósitos no seu coração e no meu também. Porém, o conselho do Senhor é que vai permanecer. Então, eu posso entender por aqui que Deus realmente tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Não é isso? Agora nós vamos trabalhar em cima de como fazer isso, né? Eu trouxe esse versículo aqui, são vários versículos, mas a gente vê o que cada um entende disso. E ver se em cima disso nós vamos tentar achar uma explicação. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta aos Romanos, ele diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Puxa, apresentar o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Começa a pensar o que você entende disso? Não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, tem uma diferença entre esse mundo e tem outro. Deve ter, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Até aí, vamos parar por aqui, depois a gente continua. Boa, agradável e perfeita vontade. Eu gostaria de saber mesmo, mas como é que eu posso saber qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Você também gostaria de saber? Ou você sabe? Se você sabe, por favor, me escreva aí. Eu também quero saber a tua versão. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que eu vou saber? Bom, vamos continuar lendo então, né? É, porque pela graça que me é dada, digo, cada um dentre vós que não pense em si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus deu a você. Aqui fala que Deus repartiu a cada um. Portanto, que Deus deu a você, como deu para mim, como deu para cada um de nós. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, assim nós também, que somos muitos,
que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, segundo ela, seja ela segundo a medida da fé. O que está querendo dizer aqui? Vou tentar falar com vocês um pouco. Jesus disse que nós somos todos parte do corpo dele, né? E tem um versículo ali que fala assim: um é dedo, outro é mão, outro é nariz, outro é. Né? Cada um de nós forma um membro. E nenhum dos membros tem a mesma função que o outro. Todos estão juntos, todos ajudam uns aos outros, todos pertencem ao mesmo corpo, portanto, um tem que cuidar do outro constantemente, né? Mas um é diferente do outro. Então, o que Deus tem para mim, provavelmente não é o mesmo que tem para você. Provavelmente não, com certeza, né? Que se Deus tem um propósito na minha vida, se eu sou o dedinho do pé, ele tem um propósito com o dedinho do pé. Se você é o cérebro, ele tem um propósito com o cérebro. Cada um de nós. E olha que ninguém é mais importante que outro, porque se você estragar um desses membros, você vai estragar o corpo todo. Ok? Então, vou tentar ver de novo aqui. Não, vamos continuar, depois a gente continua. Depois a gente volta, aliás. Se é ministério, ministre. Se é ensino, ensine. Ou aquele que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberdade que preside. Cuidado. E o que exercita a misericórdia com alegria. Está dando uma diretriz simples, né, de como temos que montar, né? Então, a pergunta é, como é que eu posso saber a vontade de Deus na minha vida? Vamos tentar ver de novo aqui. Vamos ler de novo, que isso é muito importante, esse pedaço aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Vamos tentar ver assim, o que quer dizer apresentar o corpo em sacrifício vivo? Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vamos tentar, então, entender essa primeira parte, que é muito importante. Rogo-vos, irmãos. Vamos tentar fazer outra coisa antes, talvez seja mais importante para vocês entenderem. O que que o apóstolo Paulo escreveu antes desse livro aqui? Porque isso aqui você já sabe que é o Romanos, desculpa, é Romanos 12, né? Do 1 ao 8. Vamos pegar até o 12 agora, tá? Primeiro ele fala da redenção, no 1. Depois ele fala da importância do evangelho. Depois ele justifica, ele fala, justificados somos pela fé. Depois, no 4 a 6, ele fala, ele mostra os frutos da santificação. Eu não vou falar detalhes sobre cada livro, vocês podem pegar e ler. No 7º ao 8º, ele fala de possíveis conflitos entre o quê? É a obra do Espírito Santo. Que quando ele começar a operar, nós vamos começar a sentir conflitos, viver conflitos. E de 9 ao 12, ele fala da escolha de Israel, né, como presente doloroso e futuro glorioso. Então, a escolha de Israel teve um presente doloroso e vai ter um futuro glorioso. Tudo isso está escrito nos livros do apóstolo Paulo. E depois de toda essa exposição que ele faz, aí ele começa a entrar aqui, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão. Então, vamos tentar entender, começando do início. Depois que ele expôs tudo aquilo, do plano da redenção, etc, 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 conforme mais ou menos expus para vocês, se vocês puderem ler aquilo com calma, seria melhor para vocês entenderem. Que apresenteis os vossos corpos. Então, vamos tentar pensar assim. Nós estamos falando do início até depois. E no começo, como é que era o sacrifício? Estamos falando de sacrifício, né? Sacrifício. Como é que era o sacrifício antigamente? Então, a pessoa pegava um boi ou um cordeiro, tinha que ser sem mácula, tinha que ser sem defeito, tinha que ser não sei o quê, não sei o que, aqueles, né? Pega o cordeiro e leva e apresenta em sacrifício. Apresentou em sacrifício, você está com seus pecados perdoados, não é isso? Isso no tempo do templo, né? Certo? E depois do templo, o que aconteceu? Parou o sacrifício. Parou o sacrifício, nada. Depois do templo, ó,
Depois desse tempo, Deus nos deu uma redenção total, uma redenção absoluta, que a nossa única saída seria o castigo pela morte. E nós viemos aqui com esse castigo. E aí Deus, já falei isso em outros estudos, se quiser pode pegar os últimos estudos. E depois disso, chega Jesus aqui, ele paga por você, paga por mim, paga por todos aqueles que querem. Se você não quer, ele não vai te obrigar. Mas ele paga. Paga qualquer que seja o seu pecado. Como é que ele paga? Como é que era nosso pecado mesmo? Tinha que ser pago como? Com a morte. Ele vem pagar tudo isso com a morte também. E a morte de cruz, que era mais dolorosa. É. Então, Deus está nos deixando para, vou repetir aqui. Rogo-vos, pois. Esse rogo, pois, não parece ser uma súplica, mas é uma súplica com autoridade. Depois de tudo que eu contei para vocês, redenção, o plano de Deus, eu rogo a vocês, então, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês se apresentem os vossos corpos em sacrifício. Nossa, então dá para entender uma coisa diferente agora. Até a época de Jesus, existia um sacrifício ainda que o próprio Jesus veio e pagou por nós. E depois disso não existe mais sacrifício de Jesus, e nem de cordeiro, nem de nada. Sabe o que existe hoje? Existe esse corpo físico. Esse corpo físico é que vai ser apresentado em sacrifício vivo. Vivo, porque o corpo tem que estar vivo. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Só que esse corpo, sacrifício vivo, tem que ser apresentado santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero só lembrar para vocês que esse corpo, ele pertence a Deus. Ele não é uma coisa. Tem muita gente que fala assim: não, esse negócio de corpo aí, tudo, isso aí vai jogar fora mesmo. Né? Isso não vale nada. Nem dá importância para ele. Errado. Esse corpo é propriedade de Deus. Não, mais ainda. Não existe mais propriedade de Deus. Mas ele é o habitat do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Ele mora dentro de mim. Então, Deus quer esse corpo entregue vivo, em sacrifício aos nossos pecados. Então, como é que isso pode acontecer? Sabe como pode acontecer? Como era antigamente. Como é que era antigamente? Era apresentado um cordeiro, daquele jeito, santo, puro, para sacrifício. Nós vamos colocar da mesma forma. Você vai levar o teu corpo, eu vou levar o meu corpo e entregar para Deus em sacrifício. Esse corpo ele vai ter que estar em perfeitas condições. Ele vai ter que ser agradável a Deus. Ele vai ter que estar santo. E é por isso tudo que ele continua dizendo. Ó, não sejam conformados com este mundo. Porque esse mundo, gente, esse mundo chama-se terceira dimensão, chama-se mundo físico, mundo da matéria. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, acho que vale a pena falar para a gente entender o contexto de melhor forma, né? Mas seja transformados pela renovação do vosso entendimento. Comece a entender diferente. Isso aqui é ótimo, tá? Ele só serve para habitat a sua alma está morando aqui, o seu Espírito Santo está servindo para isso. Ele mora aqui dentro. E se você fizer isso, você vai renovar o seu entendimento. Você vai começar a entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ficou mais claro? Você está entendendo quão grande é esse entendimento? Vou repetir, depois a gente tenta continuar melhor. Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, pela compaixão dele, que trouxe a salvação para cada um de nós, mandando o seu filho, único filho, etc, etc, etc. Rogo-vos, portanto, que apresenteis agora os vossos corpos, que eu já fiz tudo que eu podia fazer. Agora é a vez de vocês. Vocês têm que apresentar o corpo de vocês vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse vai ser o seu culto, certo? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não tente ficar pensando, eu sou, não é nada. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, agora dá para entender tudo, né? Não vou repetir, mas acho que entenderam. Ok? Como posso saber agora a vontade de Deus na minha vida? Tá? Como que eu posso saber? Eu já expliquei essa parte para vocês, né? Portanto, o que a gente pode ver aqui é o seguinte: Jesus já se sacrificou por nós, como eu expliquei para vocês. E agora é a vez do nosso corpo, né? Como eu disse para vocês, esse corpo é propriedade de Deus. Ele é morada do Espírito Santo. Agora nós vamos fazer uma paridade entre o físico e o espírito, tá? Presta atenção. Talvez eu vou falar coisa aqui que vocês não viram ainda da minha parte. O que meu corpo faz, meu espírito deve fazer também. Por exemplo, nós temos corpo e alma e espírito. O corpo, 5 sentidos. A alma é o sexto sentido. Corpo é tato, audição, paladar, 5 sentidos. Tudo você detecta através dos 5 sentidos. O sexto sentido você não detecta pelos 5 sentidos. 5 sentidos é tudo matéria. Você quer saber se é matéria? Vê se um desses sentidos está lá. Você quer pegar isso aqui, por exemplo, se é matéria? É visível? É matéria. É, você pode pegar, é palpável? É matéria. Amor. Deixa eu pegar. Onde é que eu pego? Dá para pegar amor? Não dá para pegar amor? Sexto sentido. O amor é de Deus. Ele é amor. Amor é sexto sentido. 5 sentidos. Física. 5 sentidos. Sexto sentido ultrapassa, é espiritual. O que o meu corpo faz, o meu espírito faz. Está junto. Então, por exemplo, se eu estou na igreja, se eu estou fora da igreja, eu sou a mesma pessoa. Muita gente entra na igreja, eu estou na igreja agora, se comporta bonitinho, fala tudo educadinho, fala tudo certinho. Não estou me referindo a ninguém, pelo amor de Deus, não acho isso. Aí ele sai da igreja, ele volta para a vida normal dele, ele xinga, ele tal, sei lá, não sei, cada um faz o que quer. Essa é a diferença entre você viver o espírito e viver a matéria. Se você vive diferente um do outro, você não está vivendo o espírito, você está vivendo o espírito circunstancialmente. Então, você tem que viver tanto o espírito como o corpo da mesma forma. Esse é o culto que Deus deseja de você. Que você seja o mesmo, que você tenha paridade, seja igual entre o físico e o espírito. Deu para entender? Por isso que ele fala, não vos conformeis com esse mundo. Esse mundo, o que que ele fala? Matéria, né? Esse mundo, tudo muda. Por exemplo, você já foi a algum endereço que você não achou mais? Que a pessoa mudou. O espiritual não muda. Não tem como, não muda. Não pertence a esse mundo. Tá? Olha, vê se consegue prestar atenção, porque é muito interessante isso que eu vou falar para vocês. Como é que eu vou manter esse meu corpo em sacrifício constante? Como? Como é que era o sacrifício antigamente? Você chegava, levava cordeiro e você levava ele de volta para casa? Não, era entregue uma vez só e não tinha volta. Não é isso? É assim também conosco. Chega para Deus e entregue seu corpo a Ele, vivo, e você não vai pegar ele mais. Você vai ter que se conduzir dentro dessa retidão, dentro desse conceito sempre. Entregue uma vez para sempre. E olha, entrega é voluntária. Naquele tempo também era voluntário, não era?
Ninguém exigia que ninguém levasse nada. Era voluntário, o cara que tinha pecado, ele levava. Corpo santo, com práticas santificadas, sem pecados. Até os cinco sentidos tem que começar a se apartar do pecado, do errado. Cinco sentidos é a carne. Você lembra alguma vez eu falei muito por cima, mas vou tentar falar hoje mais de uma forma abrangente. O mundo físico, ele é constituído de cinco sentidos. Audição, tato, paladar, visão e sei lá o que, né? São cinco sentidos. Se você quer saber se é físico, se é matéria, se ele está nos cinco sentidos, é. O mundo espiritual é o sexto sentido. O que é o sexto sentido? Eu chamo de sentir, chamei lá naquela explicação lá de sentir. Tá? Além disso, nós vivemos num mundo relativo e absoluto. Isso eu nunca falei para vocês. Vamos ver se vocês procuram entender, porque aqui vai ampliar a sua consciência. Relativo. O que quer dizer relativo? Nesse mundo que nós vivemos aqui, nessa matéria, tudo é relativo. Você entendeu? Ainda não, né? Tudo é relativo. O que quer dizer relativo? Tudo só existe em relação ao outro. Exemplo, aqui você sabe o que é. Isso aqui, por exemplo, é grande? Não sei. Dependendo. Se eu te mostrar isso aqui, esse é grande? Acho que é grande. Agora que eu estou olhando o pequeno, dá. Então, ele, em relação a isto que é pequeno, ele é grande. Que se eu fizesse ao contrário, esse é grande. Se eu mostrar esse, não, esse é pequeno. Tudo tem que ter uma relatividade. Isso é relativo. É velho porque você sabe o que é novo. É branco porque você sabe o que é preto. Mas se você não conhecesse o outro lado, você não saberia dizer. Dá para entender? Isso chama-se relativo. Tudo tem relativo. Você conhece alguém, alguma coisa que não tem relativo? Conhece? Não conhece ou conhece? Conhece? Então, eu vou te perguntar para você. Não precisa me responder. Mas se você quiser, me escreva. Qual que é o absoluto de Deus? Ele é relativo ou absoluto? Existe outro lado para você entender o que é Deus? Não, né? Isso é absoluto. Deus é absoluto. Deus não é, depende de. Deus é. Muita gente fala de Deus. Deus é. Tem gente que quer saber, mas como é que ele é grande, pequeno? Ele voa, ele está nas nuvens? Onde ele mora? Deus não está. Deus é. É, quer dizer, absoluto. Certo? Outra coisa. Nós temos alguma coisa aqui chamada tempo e espaço. Se nós vivemos um mundo aqui físico, nesse mundo físico, nós estamos limitados por tempo e por espaço, o que nós não estamos limitados no mundo espiritual. Vou dar exemplo para vocês. Ah, está tocando a campainha, deixa eu ir lá. Eu tenho que ir lá, não é isso? Eu tenho que ir lá. Eu preciso de um tempo para chegar lá, não é isso? E preciso de um espaço para percorrer, porque senão eu não consigo abrir a porta. Não consigo ver quem está na campainha, quem está tocando a campainha, não é isso? Tempo e espaço, certo? Agora, vamos ver. Você sonha com uma porção de coisas. Você acha que isso teve quanto tempo? Olha, você tem ideia de quanto tempo leva um sonho? Sabe quanto tempo leva um sonho? Presta atenção aqui, ó. Ó, deixa eu fazer aqui para você ver. Ó o tempo aqui, ó. 3 segundos. Consulta um médico, uma pessoa que conhece. 3 segundos leva um sonho. Sabe quanto tempo de história tem nesses 3 segundos? Anos, às vezes gerações. Muitas vezes você sonha com alguma coisa que não aconteceu ainda na tua vida, porque lá não tem tempo e não tem espaço. Você está em qualquer tempo sem espaço. Você vai daqui até a China assim, ó.
Aqui você precisa de um tempo, de um espaço para ir até a porta, abrir a porta, campainha. Isso é a diferença de um mundo físico e um mundo espiritual. E Deus é espírito. Deus não é matéria. Deu para entender? Deus não é matéria. Toda vez que alguém procurar entender Deus em cima de um conceito matéria, um conceito material, que depende de tempo, de espaço, aonde, por quê, como ele chama, onde ele mora, qual é o endereço. Toda vez que se tenta definir algo dessa forma, que idade tem Deus? Você nunca vai conseguir resposta, porque não tem como entender Deus no conceito físico. Se você quer um dia entender Deus melhor, larga esse conceito de física, de material, de procura entrar Deus, sabe aonde? No coração, porque Deus é amor. Você quer entender Deus? É aqui, ó. É amor, porque Ele é amor. Então, e Deus espera que esse dia chegue. Ele espera que você chegue nesse dia com Ele, sabe? Ok? Por isso que Isaías diz o seguinte: ai dos que mal chamam bem, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Fazem da escuridão luz e luz escuridão. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos sábios, que são dos seus próprios olhos. Olha, esses olhos físicos. Ah, eu não vou ler tudo, né? Mas vocês entenderam, né? Entenderam mais ou menos aquilo que eu falei até agora? Quero concluir para vocês, para não ficar muito longo. Quer saber o que Deus tem na sua vida, no propósito da sua vida, o que Ele quer de você? Primeiro, você tem que saber o que Ele quer de você, o que Ele quer só de você. Não, não fica querendo copiar o vizinho, nem o conhecido, nem o parente. Não, cada um é cada um. O que Deus quer de você, Ele quer de você. E você quer saber o que Ele quer de você? De verdade? Aproxime-se de Deus. Chegue cada vez mais perto dele. Eu te garanto que quanto mais perto você chegar, Deus vai te revelando o propósito que ele tem na sua vida. E quanto mais perto você chegar, além do propósito da sua vida que ele vai te contar, você vai conhecer qual é a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. É isso que você está procurando. Esse é o caminho. Agora fica mais claro. Vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Mesmo se você não achar bom aquilo que ele fez para você, saiba que é o melhor para você que ele definiu. Portanto, faça com alegria. Bom ou ruim no seu conceito, né? Tudo é bom para Deus. Mas é tudo para o teu bem, tudo é para o nosso bem. No conceito hebraico, no conceito judaico, tem uma coisa muito importante que eles levam muito a sério, chama tikkun. Tikkun é uma palavra que tem dois sentidos. O primeiro sentido é conserto. O segundo sentido é retorno. Tudo que acontece na tua vida, preste atenção no que eu vou te falar. Deus está te consertando para você voltar para Ele. Deus está consertando suas manias, seus erros, aquilo que é necessário na tua vida, como Ele faz na minha, como Ele faz na vida de cada um de nós, para que a gente volte a Ele. Ele nos quer de volta. Deus está fazendo o teu arranjo para que você volte a viver do lado dele, abraçado com Ele. Aonde? Deus está no paraíso. Deus é Jesus. Jesus está é o lugar dele, né? A árvore da vida, já falei com vocês sobre isso uma vez. Ela tem dois caminhos. Tudo é eterno. E Jesus está na vida eterna. Deus quer que você volte. Ele está te consertando, como está me consertando, para que você volte a viver com Ele, no paraíso. Claro que você precisa concordar. E eu tenho certeza que você vai concordar. É por isso que ele chegou, Jesus aqui, e consertou. Vocês ouviram falar que é adulterar, consequência, isso, isso, isso. Eu, porém, vos digo de que é só pensar em adulterar.
Na verdade, adulterar é físico, é matéria. Você tem que se pensar em adulterar, você já adulterou, né? Sem esquecer de que Jesus falou de que o meu reino não é desse mundo. Então, o reino de Deus não é desse mundo. E que disse também para Nicodemos, lembra? Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Tem que nascer de novo da água e do espírito. Então, muito sério o que está falando hoje. Tem que nascer do espírito. Começa a considerar melhor o teu espírito. Não dá tanta importância para o teu corpo, para o teu físico. E viva mais perto de Deus. Você terá tudo que você quiser, que Ele quer te dar, porque Ele sabe que é o melhor para você. Ele quer que você esteja de volta com Ele, tá bom? Em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa condição, meu Deus. Obrigado por mais essa, puxa vida. Cada vez eu fico mais surpreendido com as suas palavras, Senhor. Eu aprendo cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Obrigado, Senhor. Vocês, meus irmãos, fechem os olhos, por favor. Põe a mão no coração, põe a mão no coração, pense em Deus, pense em Jesus que está aí do teu lado. E Ele está entendendo que você está entendendo também, entendeu que você abriu os olhos e está querendo enxergar o caminho dele. Portanto, Ele está te esperando, Ele está te falando, vem, meu filho, vem, minha filha, vem, vem, eu estou te esperando. Yevarechecha, está te abençoando também. Yevarechecha Adonai b'shmerecha. Yair Adonai parav elecha, v'huneika, issa Adonai parav elecha, ve'asem lecha shalom. Shalom, shalom. Shalom ubracha, Beshem Yoshua Mashiach. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, seus filhos, toda a tua família. Ai, meu Deus, obrigado por mais esse ensinamento. Obrigado, Senhor. Obrigado por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, que tenhamos uma Páscoa dedicada ao Senhor na semana, uma santa ceia maravilhosa, em seu nome. Tudo para a honra e glória do seu santo nome, Senhor. Obrigado por tomar conta dos nossos líderes, dos nossos pastores, de todos da igreja, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado à minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a tua casa.